Salve Interwebs, eu sou o Luzga e você tá na cozinha do Luzga e hoje eu vou ensinar como que faz o Braga Burger, esse carinha aqui. Bora lá? E para a primeira receita não podia ser outra senão hambúrguer, né? Talvez seja o meu prato favorito, para quem considera hambúrguer um prato. E é uma receita que eu faço há muito tempo, desde que eu comecei a me interessar por cozinha, hambúrguer é uma das coisas que eu já tentava fazer desde sempre, assim. Então, eu tenho algumas receitas de hambúrguer, né? Já testei, já fiz várias loucuras. E a que eu vou fazer hoje é a que eu chamo de Braga Burger porque ela é simples, ela tem várias referências aí e existem vários cardápios de hamburguerias famosas aqui de São Paulo. Mas é isso, é uma receita simples, é um hambúrguer de boa que eu faço sempre que dá vontade e eu consigo fazer rapidinho e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá, para começar esse hambúrguer, os ingredientes dele são bem simples, né? Como eu falei. Aqui a gente começa pelo pão de hambúrguer, óbvio. Aqui eu tô usando o australiano, porque eu acho que combina bastante com essa receita. Na carne, eu tô usando 100% de acém nessa daqui, tá? Que eu acho mais fácil de achar no mercado. Às vezes você acha até naquelas bandejinhas que tem na geladeira mesmo. Mas o ideal é você pegar e pedir para moer no dia que você vai fazer, porque ela fica mais fresca, fica mais gostosa. Mais pra frente eu vou fazer alguns outros vídeos explicando sobre blend e misturas de carne, mas hoje aqui vai ser 100% acém. Ok? Aqui eu tenho bacon em fatias, porque pra mim é muito difícil fazer hambúrguer sem bacon, né? Ele fica crocante, ele combina pra caramba. Óbvio que mais pra frente a gente faz outras receitas de hambúrguer que não vai bacon, mas hoje nesse daqui vai com certeza. Aqui a gente tem plástico sabor cheddar, o clássico processado, né, cheddar, que fica mais fácil, mais acessível e ele combina pra caramba também nessa receita, beleza? Aqui tem maionese caseira verde. Eu já tenho esse vídeo gravado ensinando como que faz ela, mas lá no final do vídeo eu vou explicar como que vocês vão acessar essa receita, beleza? E para fechar, complementar com tudo, cebola roxa, para fazer uma cebola caramelizada. Tem várias formas de fazer essa cebola caramelizada, eu uso o shoyu, né? A gente sabe que dá para fazer cebola caramelizada usando só cebola, usando açúcar mascavo e tal. Outro dia eu faço um vídeo explicando melhor, mas nesse caso eu prefiro usar o shoyu, beleza? Aqui eu tenho alguns equipamentos, vamos falar assim, que me ajudaram bastante a melhorar o meu hambúrguer e eu acho muito legal passar essas dicas para vocês. São equipamentos fáceis de achar, baratos de achar e aumentaram o nível, deixaram tudo mais fácil e até mais gostoso. Primeiro, o abafador, tá? Ou tampa, né? Vamos falar assim. Isso daqui ajuda e a gente usa para fazer o derretimento de queijo nos hambúrgueres, né? Por isso que ele é um pouquinho mais alto, né? Nesse caso aqui, gente, eu comprei no Mercado Livre mesmo e essa altura ajuda a não colar o queijo na tampa, né, com a altura do hambúrguer e tal. Então, gente, é baratinho você achar isso daqui, né? Ou se você não tiver um desse, você pode usar, óbvio, uma tampa de panela normal, mas justamente por essa altura ele ajuda bastante. Aqui eu tenho um moldador de hambúrguer. Nesse caso, esse que eu tenho, ele tem mais de uma função. Aqui eu consigo fazer hambúrguer no tamanho, vamos falar assim, e no formato clássico, normal, tá? E eu também tenho a possibilidade de fazer ele recheado, né? Tem uma travinha que eu giro ela e aí eu escolho, né, de fazer ou no formato normal ou no formato recheado. Óbvio que um dia eu vou fazer um hambúrguer recheado aqui para vocês, também baratinho no Mercado Livre da vida, tá? Outra coisa que me ajudou muito é essa grelhinha. É uma grelhinha relativamente baixa, tá? Isso é uma grelhinha de churrasco que eu tinha guardado aqui em casa. E assim, gente, pra gente poder descansar o hambúrguer, essa é a melhor coisa possível. Claro que lá na frente eu explico até um pouquinho melhor, mas ela ajuda a carne respirar de novo e é melhor do que deixar ela encostada numa superfície reta, tá? Então essa circulação dos líquidos fica muito melhor com a grelhinha, tá? E por último, tem aqui a gambiarra máxima, que é uma garrafa de refrigerante com um furo na tampa, tá? Que aí eu coloco água e eu consigo controlar melhor o quanto de água que eu vou jogar ali na frigideira, na chapa, para poder fazer o derretimento do queijo. Eu sei que tem outras formas de fazer isso, né? Tem garrafas até específicas para esse tipo de situação, mas no modo gambiarra ela ajuda bastante, dá para ter essa segurança melhor e ela vai ajudar bastante. Então é isso, bora seguir.
falando um pouco mais sobre a carne, que eu falei, aqui é 100% a 100, que já é uma carne que tem uma gordura bem legal nela própria, e é bem fácil de achar, não é tão caro, você consegue achar até naquelas bandejinhas que fica na própria geladeira do mercado, mas eu indico que vocês peçam para moer ali na hora e tal, levar no mesmo dia, fica mais fresco, fica mais gostoso. Tá? Porque nem eu falei, a gente pode fazer blends, que é misturar diversos tipos de corte de carne para dar um tipo diferente de sabor, né? E até a própria estrutura da carne. Mas hoje vou falar só sobre isso e em outros vídeos a gente fala um pouco mais sobre blend. Uma coisa que eu gosto de mostrar aqui é que muita gente mostra isso em vídeos de hambúrguer e não explica o porquê, né? Primeiro, tá vendo que a carne, do jeito que ela tá aqui, ó, ela tá cheia de furinho, ela tá meio engruvinhadinha assim, ela tá cheia de ar aqui, ela não tá 100% compacta. A gente faz essa movimentação, que tem gente que fala que é bolear a carne, tem gente que fala que é sovar a carne, enfim, o nome que for, justamente para ela ficar mais compacta. E aí isso a gente já mata outro mito que o pessoal faz muito em hambúrguer, que é colocar o raio da sopa de cebola. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Além de ser uma coisa cheia de conservante e coisa industrializada, não que a gente não vai usar isso aqui, né? Mas ela resseca muita carne e tem essa desculpa de deixar... e a carne ela abre quando eu ponho ela no fogo. Aí tem gente que coloca creme de cebola, sopa de cebola, pão ralado, né, farinha, ovo. Gente, não precisa. Se você faz isso que eu estou fazendo agora, né, que é sovar a carne e tirar toda esse ar que está dentro dela, prensar ela certinho, né, moldar ela certinho, bem compacta, ele não vai abrir. O hambúrguer ele abre por dois motivos principais. Ou por essa parte dela não tá bem compacta, ela tá com ar nela, né? Ou por outro erro que eu vejo muita gente cometendo, que é colocar líquido dentro da carne, na massa da carne, na massa do hambúrguer, vamos falar assim. Como assim? Gente, se você vai em qualquer hamburgueria, nas principais hamburguerias do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, que tem muita gente que considera a capital do hambúrguer, né? Você não vê cebola, você não vê alho, você não vê cheiro verde ou qualquer outra coisa no hambúrguer. Por quê? Porque isso cria água no hambúrguer e além de você comprometer a estrutura do hambúrguer, que pode fazer ele abrir, ele rachar e tal, você também faz um outro ponto na cocção dele. Por quê? Por conta dessa água estar lá dentro, ele cozinha e ele realmente não grelha como a gente quer. Então ele fica com um aspecto de porpetone, de almôndega, talvez. Muitos lugares que você vai comer hambúrguer, ou quando você vai tentar fazer em casa, assim, que o pessoal não tem tanta técnica, você vê isso. Por fora, o hambúrguer tem até uma crostinha, às vezes uma casquinha e tal, e quando você morde por dentro ele tá molhado, ele não tá com aquele sabor de hambúrguer, ele tá com aquele sabor de domingo, vamos falar assim. É por causa disso. Gente, enquanto eu tô falando, é óbvio que eu já tô fazendo isso para adiantar o meu serviço aqui, mas uma coisa que eu quero deixar claro logo no primeiro vídeo, eu não tô falando que isso é ruim, que estraga a receita ou que o sabor não vai ficar bom. Sim, eu já comi vários hambúrgueres assim, eles lembram até um pouco aquele toque de kafta, né, que é bem gostoso, de você fazer isso na churrasqueira, fica bem legal e bem gostoso, mas ele se afasta, vamos falar assim, do que seria um hambúrguer clássico. Então assim, você gosta de fazer? Continua fazendo, não tem problema. Só que nessa receita, do jeito que eu estou explicando, é mais para quem está voltado para o hambúrguer mais clássico, que quer sentir o sabor da carne, beleza? Só nesse tempo que eu estou aqui conversando, explicando essas coisas e fazendo essa movimentação de bolear a carne, ó como ela já ficou bem mais compacta, ela não tem aqueles furinhos, aqui a carne está bem fresca, né? Então, olha como que ela está bonita. E aqui ela tá pronta para ser moldada, beleza? E aqui no caso do meu moldador, como ele tem uns furinhos, eu prefiro colocar um pratinho embaixo, tá? Para não sujar a bancada, não vazar nada dele. E aí eu vou espalhando
a carne, ó, já dá pra ver que ela tá bem compacta, ela não tem aqueles furinhos, né, aquelas rachaduras. E aí fica até uma dica pra vocês. Quando vocês forem fazer a parte da moldagem, se vocês começarem a espalhar a carne e já ver que tá tendo essas rachaduras, o melhor é tirar a carne de novo e bolear de novo, né? Para não ter esse ar, para não correr o risco dela rachar quando ela for lá para a chapa, para o fogo. Então, espalhando, só fechar aqui. Aqui eu tenho uma travinha nesse meu moldador, que aí eu escolho se eu vou fazer no formato normal de hambúrguer ou se eu vou fazer aquele hambúrguer recheado, tá? No caso aqui vai ser o normal, e aí é prensar, é botar força mesmo, para ele ficar mais compacto ainda. Aqueles outros moldadores de alumínio que a gente acha, ele tem uma alavanquinha, que aí você consegue fazer essa força mais por igual até. E existem também aqueles outros moldadores mecânicos, né, que é uma máquina. Então aí, ó, tá bem compacto, só levantar, destravar ele e o hambúrguer já vai saindo aí bem bonitão no formato que a gente quer certinho. Olha só. E aqui, gente, a carne tá tão fresca que ela dá uma grudadinha, é normal até, né, na base ali do moldador. E aí fica outro ponto de alerta. Se vocês tirarem o hambúrguer aí e ele já tiver rachado ou coisa do gênero, é melhor refazer o processo. O que eu gosto de fazer, ele saiu certinho, bonitinho, eu pego ele desse jeito mesmo e coloco ele no freezer. Ele vai dar uma gelada. Enquanto eu estiver preparando as outras partes do lanche, ele vai dar uma compactada melhor, não vai dar tempo dele congelar por inteiro e ele vai ficar mais estruturado quando a gente for colocar ele no fogo. Agora a gente vai para cebola. No caso aqui eu estou usando cebola roxa, que é a cebola mais recomendada para fazer quando a gente está fazendo a cebola caramelizada, né? Ela é uma cebola que ela já tem um pouco mais de açúcar nela mesma, né? E aí entra aquele ponto que eu falei. Existem várias formas de fazer essa técnica, né, de cebola caramelizada. Existem a forma de fazer ela sem nenhum aditivo, né, nenhum ingrediente além da própria cebola, só que o que a gente tem que levar em consideração é o tempo de preparo. No caso, quando a gente faz cebola caramelizada só com cebola mesmo, ela demora pra caramba, né, e às vezes você até não consegue controlar ali o sabor final que você quer. No caso, eu sempre prefiro usar algum aditivo, algum ingrediente externo, né? No caso do shoyu, às vezes eu também uso o açúcar mascavo, porque a gente consegue acelerar o processo, né? Incorporando aí algum ingrediente que tenha esse açúcar, né? Que o shoyu também tem bastante, e a gente consegue controlar melhor o sabor final que a gente vai ter e também acelerar o processo. Então, fica um pouco mais fácil, ainda mais nesse caso quando a gente está fazendo em casa numa quantidade menor. Falando em quantidade, uma dica importante para vocês prestarem atenção é isso. Olha o tanto de cebola que deu, né, na parte crua, e vocês vão ver o tanto de cebola que vai sobrar depois que ela estiver pronta. Um outro detalhe que muita gente não presta atenção e às vezes passa despercebido e faz diferença na estrutura do hambúrguer é o pão. Então aqui, que nem eu falei, eu tô usando um australiano, né? Eu acho que ele traz um sabor bem legal, que combina com o resto dessa receita, um sabor meio adocicado. Mas um detalhe que eu quero mostrar para vocês é sobre o corte do pão. Tem muita gente que corta de qualquer jeito e não presta atenção, e isso depois faz diferença na estrutura do hambúrguer. Sabe quando você come um hambúrguer e tá chegando no final e tem só um pedaço do pão, a parte de cima, a parte de baixo, ou a carne soltou muita água e a parte de baixo virou um papel? Isso normalmente é pela altura do pão. Então sempre tenta pegar um pão que tem uma altura legal, né? Não seja muito fininho. E quando for cortar, tentar cortar ele bem ao meio, até passando um pouquinho mais para a parte de baixo do pão, tá? Claro que não deixa só aquele chapéuzinho, porque senão fica feio. E ó, você tenta cortar ele retinho, que a parte de baixo fica com uma estrutura bem legal, tá? Tem gordinha, a parte de cima também. Então, quando você colocar a carne e os outros ingredientes aqui, ele vai ficar bem estruturado, não vai acontecer esse negócio de ficar encharcado ou coisa do gênero. Claro que tem outra dica que daqui a pouco eu vou falar sobre. Vamos lá. Aqui no fogo eu já tô com duas frigideiras aquecendo, né? A maior e a menor. A menorzinha a gente vai usar
para fazer a cebola. Então, ó, sem nada mesmo, não precisa colocar óleo, nada por baixo. Já jogo aí a cebola roxa, toda a cebola que a gente cortou. Ó, lembra de prestar atenção na quantidade lá que eu até comentei, tá? Mas não precisa colocar mais nada por enquanto, só a cebola mesmo. Na outra frigideira, a gente já tá deixando aquecer também, a gente vai fazer todos os outros preparos do hambúrguer, tá? Tem uma sequência que vocês vão entender conforme eu for explicando. Mas de primeira a gente já entra com o nosso bacon. Aí deixa ele chiar, deixa ele fritar. Agora que já deu uma reduzida boa aqui na cebola, a gente entra com o shoyu, tá? Que vai ajudar a fazer essa caramelização que a gente quer. Já dá pra ver que a cebola já tá bem mais mole, né? Já reduziu de tamanho e aí a gente consegue fazer essa mistura e tal. Vamos aproveitar também para dropar essas fatias de bacon que já estão com o lado bem fritinho. Aqui agora, pessoal, eu vou tirar o bacon. A dica sempre é tirar um pouquinho antes do que parece que ele está pronto. Porque o bacon é muito gorduroso e ele vai estar muito quente, então ele vai continuar fritando depois que a gente tira ele da frigideira. Então, se a gente perder essa mão aí, perder esse timing, ele fica com aquele gosto de torrado, que não é nada legal. Mas a gente já aproveita todo esse sabor que ele soltou na frigideira. Para quê? Para selar o nosso pão. Então a gente passa bem ele aí, ó, para absorver bastante gordura, para fazer essa selagem. Normalmente a gente faz isso daí com algum tipo de gordura, né? A gordura do bacon, margarina, manteiga, tanto faz. Nada mais, nada menos do que um pão na chapa. E por que a gente faz isso? O pão seladinho, ele fica impermeável. Então é óbvio que a gente vai tentar manter o máximo de líquido possível no hambúrguer, mas mesmo assim ele vai vazar um pouquinho. E aí isso evita que esse líquido entre no pão e molhe ele todo e deixa ele parecendo aquele papel, como a gente já comentou. E agora vai mais uma dica para a frigideira que você vai fazer o hambúrguer. Eu sei que gás não tá barato, mas gente, o ideal é a gente dar uma esquecida nela ali com o fogo ligado no máximo. Por quê? A gente quer ela o mais quente que a gente conseguir, tá? Porque assim, quanto mais quente a chapa, a frigideira, a superfície que a gente vai fazer a carne tiver, melhor a gente vai fazer aquela selagem, aquela crostinha embaixo do hambúrguer. Isso vai ajudar para ele perder menos líquido possível. Então a gente dá uma esquecida nela ali, deixa ela aquecendo o máximo que a gente conseguir e a dica é mais ou menos 5 segundos que você colocar a mão ali por cima dela. Se você coloca a mão ali, coisa de 5 segundos, você conta, né? E tá tranquilo, então ela precisa aquecer mais um pouquinho. Se você coloca a mão ali, começa a contar ali entre 4 e 5, você já vê que não tá suportável, ela tá num calor certo, o calor que a gente quer. Então, tentem deixar ela aquecer o máximo possível. Outra dica, se você for fazer mais de um hambúrguer, é tentar fazer um por vez, porque senão ela vai perdendo essa caloria, né? Esse calor. Então, tente fazer um por vez. Aqui a nossa cebola já tá show, já tá no ponto que a gente quer, então a gente já pode tirar. Agora que a nossa frigideira maior já tá bem quente, eu vou fazer da seguinte forma. Eu gosto de pegar a carne na mão e colocar o óleo na carne, não colocar ali na chapa. Assim eu dou uma espalhada boa nele e já entro com ele ali para chiar. E é isso, na sequência eu já entro com o sal de parrilha. Esse é o sal entre fino, né? Vamos falar assim, hoje é bem mais fácil de achar, que eu considero muito melhor para fazer qualquer tipo de carne, não só hambúrguer, mas no churrasco também dá para controlar melhor. Agora falando sobre a parte do ponto, né? Se a frigideira estiver bem quente, normalmente entre 2 ou 2 minutos e meio você já pode virar, que ele vai estar nesse ao ponto, né, para menos e tal, que é o que eu prefiro.
Ou outra dica que você pode observar é o lado da carne. Você vai observando esse cinza que vai subindo, que isso geralmente está indicando ali o quanto que ela já está cozida. Então, nessa altura de hambúrguer, se você vê esse cinza chegando mais ou menos na metade, significa que já está na hora de virar, beleza? Lembrando que isso a gente está buscando ponto menos, né? Que é o melhor tipo para mim, pelo menos. Se você quiser mais bem passado, aí você sabe que você esquece essa bagaça aí no fogo mesmo e fazer o que, né? Tá vendo, gente? Já chegou mais ou menos na metade o cinza que eu comentei, e aí é a hora da gente virar este hambúrguer. Aqui eu não consigo fazer uma crosta tão legal com essa frigideira, porque realmente o meu fogão também não é tão forte, né? Mas já deu pra ver que ele fez uma certa crostinha em alguns pedaços, né? E dá pra ver que a gente tá chegando perto do ponto que a gente quer. Então aqui eu vou entrar com mais um pouquinho de sal, tá? Vai ser menos do que eu coloquei no outro lado. E eu também já entro com o queijo, tá? Aqui vai entrar a gambiarra que eu falei, coloco o abafador aqui, joga um pouquinho de água, vai subir o vapor, tampa tudo, que aí a gente vai derreter esse queijo da forma show. Pessoal, lembra que eu falei dessa grelha? Então, essa é a hora que a gente vai usar. Desligo aqui o fogo e eu posicionei ela assim, ó, dessa forma na pia. Então eu vou pegar, vou tirar a nossa carne aqui e vou colocar ela para descansar dessa forma. Tá vendo que ela tá posicionada para dentro da pia? Então assim, todo líquido que cair dessa carne, que sair dessa carne, ele já cai dentro da pia, não tem problema, não vai fazer meleca, não vai fazer sujeira nenhuma. E isso é importantíssimo para qualquer tipo de carne, gente. Toda carne que a gente coloca no fogo, os líquidos dela, eles começam a se mover todo e tal. Isso não só para hambúrguer, tá? Isso para churrasco também. Lembra que quando a gente faz churrasco, tira a carne, coloca na tábua e já corta, sai aquele sangue ou aquela água? É por causa disso. Todos esses líquidos estão em movimento. No hambúrguer a mesma coisa. Se você coloca ele no pão, já morde ele, sai bastante líquido. Qual que é a ideia aqui? A gente vai deixar ele descansar para esses líquidos voltarem a circular para dentro da carne, ficar tudo quietinho lá. Isso vai fazer o nosso hambúrguer estar mega suculento e não sair água para todo quanto é lado. Deixa um minutinho aqui, ele não vai ficar frio e ele já vai ficar no ponto que a gente quer. Agora é a hora de estruturar esta bagaça toda. Sobre a maionese, eu já tenho a receita gravada, como eu falei, tá? E é maionese verde de hamburgueria, ela ficou maravilhosa. O vídeo tá pronto e eu vou soltar esse vídeo quando o perfil do Instagram do Cozinha do Lusga chegar a 100 seguidores. Então, ajuda a gente a bater essa meta que eu lanço o vídeo da maionese. Compartilha, comenta e tal, vocês sabem como que funciona. Agora, vamos colocar o bacon. Eu gosto de colocar o bacon por baixo, porque eu acho que estruturalmente fica melhor. Nosso hamburguinho, e olha que legal, não tem líquido nenhum na tábua, porque tá tudo dentro dele, que é onde a gente quer que esse líquido fique, né, pra ele ficar suculento. Então agora, cebola roxa. Vocês viram, né, que diminuiu bastante a quantidade, e eu também gosto de bastante, né, mas olha só, ela tá bonitona. Aproveito que tem bastante maionese aqui e já boto mais uma talagada boa na parte de cima do hambúrguer. E é isso, montado, prontão. Então chegou finalmente na hora de comer esta beleza. Ó, tem até que dar uma apertada. Olha a maionese verde vazando aqui e vamos ver qual é que é. Maravilhoso. O hambúrguer tem que se abusar mesmo. Eu amo como os ingredientes, os elementos desse hambúrguer eles se complementam, né? Então tem um pouquinho do doce do pão e um pouquinho do doce da cebola. Tem esse meio que azedo da maionese verde, que tem um pouquinho de limão, um pouquinho de alho, né? O salgado do bacon e crocante do bacon também, a carne e o queijo, então nem se fala. Por isso que esse é um dos hambúrgueres mais simples que eu faço e um dos meus favoritos, porque é rápido e a gente consegue matar ele de uma forma bem tranquila.
Então é isso, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar, fazer parte, me ajudar esse canal, esse projeto a crescer. Então, vai lá no YouTube para você ver a receita completa. Vai nas redes sociais e segue lá no Instagram, Twitter, TikTok, tudo. Então é isso. Até a próxima e valeu!